Estão vendo a tela aí, né? Sim. Beleza, eu aumentei um pouco aqui para ficar melhor. Bom, então, nós vamos falar sobre sistemas de informação. Tá? O sistema de informação, primeira coisa é entender o que é sistema, o que são os dados, as informações, que foi o que a gente já fez na aula passada. E aí, o sistema em si, ele pode ser definido por elementos. Os elementos, eles são um conjunto, né, de partes, que a gente pode falar de partes que são coordenadas em relação a um conjunto de objetivos, tá? Que é por isso que tem o objetivo do sistema. E outro tipo, né, uma outra definição que poderia para sistema, sem ter sistema de informação, então só primeiro a gente tem um sistema, tá? Então a gente já falou sobre isso. Primeiro a gente tem um sistema. Então o sistema pode ser um conjunto de partes coordenadas para realizar algo em busca de um objetivo ou que tem um objetivo. Pode ser um conjunto de elementos interdependentes que podem interagir entre eles, e também pode ser um conjunto de componentes e procedimentos que tem o objetivo de transformar entradas e saídas. Então, resolver algum tipo de problema. De forma resumida, é resolver algum tipo de problema ou ter um processamento lógico para fazer isso, com um processamento lógico para fazer isso, tá? E o sistema, vou colocar só o sistema aqui, depois a gente coloca essa informação. Eu estou recapitulando, porque eu já tinha falado de sistema na aula passada. Então, as atividades do sistema, vocês lembram? Objetivos, entradas, saídas, processos de mecanismo de processamento ou processo de transformação e a retroalimentação ou feedback. Então, todo o sistema ele é composto por essas atividades, tá? Então, isso é o que está nos slides da aula passada. Então, todo o sistema é composto por essas atividades: entradas, mecanismo de processamento, saída e o feedback. Beleza. E aí tem aqueles exemplos, né? Do bolo, da escola, do ensino educacional e tal. Tá. E o sistema, ele pode ter subsistemas. O que seriam esses subsistemas? É o que que eu vou falar com vocês agora, tá? Deixa eu diminuir aqui, eu pegar o aqui. Atividades, então eu vou colocar aqui, atividades. Entrada, objetivo, entrada, mecanismo, vou colocar processamento, ou mecanismo de processamento, tá? Processamento e feedback. Então, essas são as atividades do sistema, beleza? Aí, o sistema, ele precisa de um computador, né? Na verdade, a gente precisa de um computador para a gente ter um sistema de informação. Então, se a gente for deixar de falar dos exemplos do mundo real, que a gente já falou, né? Vários exemplos que a gente tem de sistemas que não são sistemas computacionais, agora a gente vai começar a falar dos sistemas computacionais. Para a gente ter um sistema, gerenciar, para construir um sistema, por que a gente constrói sistemas? Para facilitar algumas coisas do dia a dia. Então, a gente constrói sistemas do tipo aplicativo, constrói sistema para desktop, sistemas de internet, sites, todos eles pensando em agilizar alguma coisa do dia a dia. E esses tipos de sistemas precisam de um computador para funcionar. E eles precisam ser construídos onde eu vou precisar ter um lugar para armazenar os dados, um lugar para fazer as entradas de dados, um lugar para sair os dados, né, em forma de relatório, por exemplo. Então, todos os sistemas, de forma geral, o que eles vão ter, os sistemas de informação de forma geral? Eles vão ter as entradas, que vão ser as interfaces do sistema,
eles vão ter um lugar para armazenar os dados, né, que pode ser, que na verdade é chamado de banco de dados, e eles vão ter como saídas para visualizar relatórios, gráficos, documentos, né, em forma de resultados ali. E o que vai fazer a retroalimentação? Vai ser o feedback de quem está usando, vai ser o cliente dizer, olha, eu preciso de mais funcionalidades, essas estão ok, eu preciso de outras. E isso é o feedback. Então, o sistema de informação, basicamente, ele sempre vai ter na prática, ele vai ter interface, um banco de dados e vai emitir relatórios de forma visual, de visualizar ou impresso. Certo? Tudo bem até aí? Sim. Aí aqui eu vou adicionar, então eu vou colocar aqui, ó, sistemas de informação, tá? Ele possui componentes. Os componentes nossa, vou colocar tem componentes, tem não, acho que tem, não fica legal. Vou colocar, deixa eu pensar, assim, ó. Todos os sistemas de informações, todo sistema de informação é composto por hardware, sabe o que são, né? Hardware, software, banco de dados e comunicação, certo? Para fazer isso, então eu vou ter pessoas, vou precisar de pessoas, tecnologias, organizações. Por quê? As organizações que têm os sistemas de informação. As pessoas vão operar o sistema, as tecnologias eu vou precisar para desenvolver o sistema. E para executar tudo isso, eu vou precisar, né, para utilizar tudo isso, eu vou precisar de quê? De executar procedimentos por meio de usuários, certo? Então, eu vou ter os procedimentos e usuários do sistema. Certo? Então, os componentes são esses aqui, ó. É composto por tecnologias, tal. Deixa eu só pôr uma vírgula aqui. Beleza. Aí, desculpa. Tá dando para vocês verem bem aí? Tá sim, professora. Dá para ver sim, professor. Tá. Aí eu vou destacar como a gente pode avaliar um sistema, tá? De forma geral. Eu vou colocar aqui, ó, mais um. O sistema, gente, eu falo para depois escrever, porque senão eu não consigo, não consigo ficar falando e escrevendo ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Bom, a gente precisa avaliar um sistema para considerar se ele é bem sucedido ou não, tá? O sistema, para saber se ele é bem sucedido ou não, existem indicadores que falam se esse sistema é de sucesso ou não. Que está ligado à questão da rentabilidade do sistema, tá? Questão do desempenho, de como ele é aplicado, né? Se ele resolve problemas, então as áreas de aplicação, se ele resolve problemas da empresa, se ele ajuda a agilizar o processo da empresa, se ele satisfaz as necessidades do usuário, se ele satisfaz o que os usuários precisam, entre outras. Então, essas são algumas. Vou destacar aqui para vocês. Então, para
para dizer que o sistema é bem sucedido, precisa avaliar rentabilidade, desempenho, áreas de aplicação e satisfação do usuário. Vou colocar só essas, tá? Satisfação do usuário. Ok? Então, eu consigo dizer se é um sistema bem-sucedido ou não. Se ele atende tudo isso, então é um sistema que pode ser considerado bem-sucedido, tá? No futuro, não tão distante, vocês vão estudar uma matéria que é qualidade de software, a gente vai falar sobre atributos de sucesso de um sistema, ou atributos de qualidade, que tem a ver com isso aqui também, tá? Bom, aí, gente, sabendo disso, dessas coisas, a gente sabe que, como eu mencionei lá no começo, o sistema ele tem seus subsistemas. Quando a gente consegue dizer isso? Por exemplo, um sistema de tipo o Google. O Google ele é um sistema, né? A Google uma empresa e aí ele fez lá um site de busca e depois ele foi criando subsistemas dentro de daquele, a gente cria uma conta, primeiro você entrava no e-mail, aí depois, na verdade não me lembro se foi o e-mail ou se foi a pesquisa primeiro, mas são duas opções diferentes, né? Você pode usar o pacote da Google, que você tem lá o e-mail, você pode buscar, você pode fazer formulários, você pode usar o Drive. Então, é um sistema com subsistemas. Ele tem várias opções de uso ali. Então, dentro de um grande sistema, eu tenho vários outros sistemas. Então, isso é um exemplo de um sistema com subsistema. Então, eu poderia mencionar esse sistema da Google como um sistema com sub. Deixa eu só colocar aqui. Ai. Ó, subsistemas. Em subsistemas. Exemplo, Google e seus aplicativos. São todos aplicativos, certo? Então, por isso que são considerados, mas todos são da Google. Então, tem que ter uma conta para usar todos eles. Então, é um exemplo de subsistema. Professora, Oi. então poderia dizer que é tipo um sistema operacional e umas ferramentas a mais, no caso. Não. Ah, tá. Não, porque assim, ó, o sistema em si é da Google. Para usar ele, eu preciso ter um sistema operacional instalado. Mas ele é um sistema que, a partir da conta que eu tenho nele, eu consigo usar os outros serviços dele. O sistema operacional, ele tem dentro dele seus subsistemas, por exemplo, o Windows. Dentro do Windows, eu tenho lá um editor de texto, né? Tenho um bloco de notas, eu tenho um sistema de imagem, de vídeo. Então, de forma geral, poderia dizer que são subsistemas. E dentro de um sistema de informação, existem aqueles sistemas ERP, aqueles sistemas, acredito que vocês já ouviram falar, esses tipos de sistemas que eles são, dentro de um sistema funcionam outras coisas, módulos, por exemplo. Ó, de forma real, de forma física. Se a gente fosse falar um exemplo do mundo real sem ser sistema de informação. Acho que fica mais um exemplo, é um exemplo bem bobo, mas eu acho que é mais, dá mais para vocês assimilarem. Por exemplo, pensa assim, você tem uma geladeira na sua casa, certo?
Essa geladeira, ela funciona, ela é o sistema, a geladeira. Dentro dela, para ela poder funcionar, ela é composta, né, ela é dividida lá, subdividida em subsistemas, que poderia ser o sistema de potência, a estrutura, os sensores, né, o controle dela e a questão da comunicação entre tudo isso. Então, por exemplo, para ela funcionar, ela precisa estar numa, por exemplo, para criar gelo, para não criar gelo, a questão da potência dela, da utilização, né, a questão dela estar ligada na rede elétrica. Aí a estrutura física da máquina em si, né, da questão do produto em si, da porta, né, da lataria dela, isso é estrutura, então é um outro subsistema. Os sensores é questão se para identificar quando que ela está mais fria, menos fria, a questão da temperatura, para avaliar isso, certo? Não sei se ficou mais fácil vocês entenderem o que seria um sistema ou um subsistema. Então, professora, sistema seria tipo um carro, que ele tem sistema de ignição, tem o ar, tem o rádio, que tudo isso ele afeta no desempenho do carro. Ó, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, o sistema elétrico do carro, por exemplo. Só que para ter aquele sistema elétrico, ele tem um outro sistema e o sistema elétrico é dentro dele. Poderia ser vários subsistemas, coisas do mundo real, mas num sistema de informação mesmo, num programa de computador, um exemplo que a gente pode citar seria assim, o da Google, mas depois, mais para frente, vocês vão ver que a gente poderia citar outros sistemas, igual esses que eu estou falando para vocês, o ERP, depois vocês pesquisam na internet, vocês vão ver que são um sistema que ele pode gerenciar grandes empresas e vários setores da empresa. Porque as empresas, ela tem a parte gerencial, que é quem, né, os gerentes, aí depois ela tem uma outra parte que é quem, por exemplo, setores. Imagina assim, lá na universidade, a gente tem a universidade que ela funciona no sistema educacional. Mas para ela funcionar, ela tem vários setores, né? Por exemplo, tem o setor de educação, né, que é a graduação, aí tem o setor de pós-graduação, que é especialização, mestrado, doutorado, aí tem o setor de extensão, aí tem o setor de pesquisa. Então, pensando no contexto do mundo real, os setores são subsistemas e a universidade toda é um sistema. Tudo bem? Eu entendi, professora. Beleza. Bom, eu vou até colocar aí esse outro exemplo aqui dentro, ó. Sistema, universidade, subsistema, setores. Como que é? Vocês falaram para tirar o zoom? Para vocês tirarem print? Vocês não estão fazendo aí, não? Mas vai ficar, depois na aula vai ficar gravado, né? Depois eu tiro o print e coloco lá na página para vocês. Beleza? Posso continuar? Sim, pode continuar. Beleza, então. Bom.
Bom, o exemplo da geladeira já dei para vocês. Agora, deixa eu só ver aqui nas minhas anotações qual é a sequência aqui. Bom, depois eu vou falar das áreas funcionais. Que aí já tem um slidezinho sobre elas. Então, esse aqui a gente já pode tirar, se vocês quiserem tirar print aqui. Eu tiro aqui e coloco na página para vocês aqui, ó. Já vou colocar lá, tá? No final aqui da aula eu coloco. Então, sistema e subsistema e o resuminho que era aqui. E aí agora... Ó, agora eu vou falar com vocês sobre os tipos de sistema de informação, que são as áreas funcionais das organizações. Por isso que eu estava falando do subsistema. Por quê? As organizações, como eu mencionei agora, ela é separada por setores, tá? Todas as organizações, todas as empresas, elas funcionam com as áreas funcionais. O que são as áreas funcionais? São áreas que vão fazer acontecer as coisas, executar, né? As áreas que vão, a área que vai administrar tudo isso, a que vai executar, a que vai fazer investimento e a que vai pagar, e a que vai vender e fazer o processo de venda. Então, isso é dividido em produções e operações, que também, dependendo do tipo de organização, ela oferece serviços ou vende produtos, né? Para fazer isso, eu vou precisar de recursos humanos para fazer os produtos e os serviços, certo? As pessoas. E essas pessoas, elas vão receber por isso. E a empresa tem duas áreas, que é as finanças e contabilidade, porque uma cuida de pagamentos, contas a pagar e receber, e a outra cuida da questão de investimentos da empresa, né? Com questões burocráticas, de legais. E outra parte que é a parte de divulgação e venda de seus produtos ou serviços. Então, todas as empresas, todas as empresas que eu falo, gente, organização, mas, por exemplo, uma pessoa que é autônoma, ela vai precisar atender essas áreas funcionais, ela vai precisar ter tudo isso, porque mesmo que ela trabalhe sozinha, ela vai ter que fazer um planejamento geral, uma administração geral, ela vai ter que produzir alguma coisa, um serviço ou um produto, vai ter que ter alguém para fazer tudo isso e vai ter que cuidar das finanças e a venda e marketing do produto, tá? Então, as organizações, elas são divididas em setores, mas no contexto de gestão empresarial, a gente chama isso de áreas de especialização ou áreas funcionais, tá? Que essas áreas, elas estão divididas aí nessas quatro categorias: produção e operação, finanças, pessoas e marketing. O foco de cada uma dessas depende, né? A primeira, ela está com foco nos processos, que é a execução e criação do produto. As finanças e contabilidade, o foco é o dinheiro, né? O objetivo é o dinheiro. A questão dos recursos humanos está ligada às pessoas. E o marketing é o mercado, né? Que é o foco para executar os processos e fazer dinheiro com isso, tá? E aí eu coloquei aqui que é uma organização, né? Na verdade, a organização ela pode, né, ela é uma empresa, né? Ela é uma empresa, ela é composta por pessoas, por propósito, estrutura, tá? Todas com objetivo comum para realizar alguma coisa, uma finalidade específica, tá? Ela precisa ser administrada, ela precisa ter um processo, né, que consiste na coordenação, né, dos trabalhos, na administração e organização e alocação dos recursos da empresa, e ela precisa ter um foco específico que precisa estar bem definido em suas metas,
dentro dos objetivos, que seria para alcançar tudo isso de forma eficiente. E aqui eu coloquei alguns objetivos, né, desculpa, objetivos não, algumas utilizações de recursos e realização dos objetivos. Então, realiza com eficiência e utiliza os recursos com eficiência e realiza os objetivos com eficácia, certo? Então, coloquei alguns tópicos aqui para vocês visualizarem. A questão de quem é o administrador, né? Quem cuida dessa organização são administradores, gestores, CEOs, líderes, né? Pessoas que vão cuidar de algum projeto específico. Bom, por que eu estou falando disso com vocês? Porque a gente vai precisar entender o contexto das organizações, né, da questão das áreas funcionais, para juntar isso com o conceito de sistema, subsistema, sistema de informação. Porque as empresas, as organizações, as pessoas que usam os sistemas de informação, certo? Bom, aqui eu separei alguns tópicos, trabalhadores, funcionários e tal, né? Toda a administração é importante para alcançar objetivos da organização, equilibrar os conflitos e tal. Um processo de administração, como que ele funciona, né? Planeja, controla, organiza. E o sistema de informação, ele vai atender todas essas áreas. Então, eu preciso saber como funciona isso para eu conseguir fazer um sistema de informação. Então, para fazer aqueles grandes sistemas, aqueles famosos sistemas de informação, ERP, eu vou até mandar o link para vocês aqui, para vocês saberem que eu estou falando de ERP. Tem umas empresas famosinhas que tem, são Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, ERP, tá? Só para vocês saberem o que significa, depois vocês podem pesquisar. São sistemas que trabalham com planejamento de recursos empresariais, né, ou também chamado de planejamento de recursos corporativos, e é um sistema de informação, um sistema de informação que interliga dados, né, de processos da organização, e eu consigo ter uma visão com esse sistema, né, as pessoas que utilizam, uma visão funcional e sistêmica da organização. Então, são grandes sistemas de informação, tá? Bom, por isso que eu estou falando desse conteúdo, desse contexto aqui. E esses sistemas, a base são os níveis organizacionais. Os níveis organizacionais, nas organizações, eles são divididos como se fosse uma pirâmide, tá? Só um pouquinho, tá vendo? Deixa eu só fazer um negócio rapidinho aqui. Bom, então, eles são divididos em estratégico, gerencial, operacional. O nível estratégico são como se fossem os donos, os sócios, né, da organização. E eles têm um objetivo para cada organização, e eles já têm um sistema de como isso tudo vai funcionar, independente se tem sistema de informação ou não. Já o nível gerencial é o nível do foco da área funcional. É onde eu vou utilizar aquelas áreas funcionais, né? Produção, operação, a questão das finanças, contabilidade, recursos humanos, vendas e marketing. Então, é aonde eu vou separar os setores, tá? Vou separar isso e eles são comandados por gerentes e diretores. E esses gerentes e diretores, eles precisam de ferramentas que vão agilizar os trabalhos deles para eles darem resultados para o pessoal do nível estratégico. E essa empresa, ela precisa de pessoas que atuem na área operacional. Essa área operacional são as pessoas, são os cargos, as pessoas que vão fazer as operações do cotidiano, as operações que precisam ser feitas, alimentar. Então, se eu tiver um sistema de informação, as pessoas que vão alimentar o sistema para que esse sistema processe os dados e gerem relatórios para o nível gerencial e para o nível estratégico, tá? E aí,
O nível estratégico, como eu mencionei, é o mais alto da hierarquia, tal. Aí aqui só tem a descrição de cada um para vocês terem um contexto para estudar depois, tá? Então, eu coloquei aqui algumas observações, para gerenciar e executar as atividades administrativas de uma organização, você necessita dos recursos, né, que é os recursos humanos, financeiros, físicos, informativos e tecnológicos, que, na verdade, são os componentes. Então, se vocês lembrarem do resuminho que eu acabei de fazer aqui para vocês, a gente tem a composição de um sistema de informação, que dentro dessa composição, a organização é um elemento, e dentro dessa organização são executados processos por meio de usuários para utilizar esse sistema e fornecer dados de forma mais rápida, tá? Então, a gente tem os recursos, os processos e os que vão gerar produtos. E para fazer tudo isso, a gente precisa de um sistema para agilizar esse processo, certo? Bom, aí, para fazer isso, a gente precisa entender como a empresa se divide em áreas funcionais, como eu já mencionei. As áreas funcionais, basicamente, são aquelas 4. E aí, além daquelas áreas funcionais, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber dos tipos de sistemas de informações existentes, tá? E esses tipos, eles se dividem em 3 básicas áreas, que são a abrangência organizacional, as áreas funcionais e os níveis organizacionais. Ou seja, as áreas funcionais são um tipo de sistema de informação. E dentro das áreas funcionais, eu tenho as subdivisões, que são aquelas do começo do slide, que operações e serviços, finanças e contabilidade, marketing, vendas, tá? E recursos humanos. E depois tem as outras. Então, cada semana a gente vai estudar uma dessas áreas aqui. Então, na próxima semana, a gente vai aprofundar em áreas funcionais. E na outra, em abrangência organizacional, e na outra, em níveis organizacionais. Certo? Aí, aqui, ó, as áreas funcionais, só para vocês verem aqui, é aquele resumo do começo do slide. Então, eu contei tudo isso para vocês para dizer que as áreas funcionais é um tipo de sistema de informação. Então, para cada um desses aqui, eu posso ter sistemas que atendem essas áreas. Não necessariamente um sistema que eu vou construir, mas para que eu entenda como ele funciona. Então, por exemplo, para a produção, que tipo de software vai ser eficiente para planejar e desenvolver os materiais? Para a área de vendas e marketing, qual programa, aplicativo, software vai ser essencial para essa área? Para mexer com a questão de vendas, para a questão de tendência, para fazer pesquisa de mercado. Então, um sistema de informação, ele vai funcionar para administrar a empresa e fornecer relatórios. Mas, além desse sistema de informação específico, né, desse sistema corporativo e tal, eu vou precisar de outros programas de computador que vão auxiliar esses setores específicos, certo? Que daí vão entrar editor de texto, por exemplo, o Google Meet para fazer reuniões, comunicação, o Drive para guardar os arquivos, planilhas do Excel para mexer com questões de finanças, né? Ou dentro do sistema eu já consigo fazer isso. Então, eu tenho, além de um sistema de informação que eu penso em construir para essa organização, eu tenho inúmeros outros produtos que eu posso utilizar, que são também sistemas, e, na verdade, eles estão classificados aí nas categorias que pode ser site, que pode ser aplicativo, que pode ser um programa desktop instalável, certo? Bom, mas o que são essas áreas funcionais? Então, aqui é para resumir aquilo que eu comentei com vocês. As áreas funcionais, então, elas se dividem, primeiramente, produção ou operação, que produz um produto ou um serviço. A questão de vendas, vai vender o produto ou serviço, né? O principal foco é satisfazer o cliente. O marketing vai fazer o processo de captar o cliente, de fazer o processo influenciador, né? No comportamento ali das pessoas para querer comprar, para influenciar o tipo de compra, que é alcançar o propósito da empresa, que é vender os produtos. A parte de financeira, ela vai gerenciar os investimentos, as questões de transações financeiras, criar estratégia para trazer resultados monetários para as organizações. Já a questão da contabilidade vai avaliar o desempenho da empresa e o controle de contas a pagar e receber, certo?
transações diárias de pagamento de funcionário, contas diárias da organização. Já os recursos humanos é o processo, é as pessoas, são as pessoas que vão desenvolver as atividades e vão contribuir para alcançar os objetivos da organização. E aí aqui, ó, tem o resumo dos outros tópicos, né, dos outros tipos, que é os níveis organizacionais, estratégico, gerencial, operacional, e aqui a abrangência organizacional, que a gente vai entrar em detalhes dos tipos também de tipos de sistema. Então, tipos de sistemas são 3, porém, dentro deles eu tenho outros sistemas, outros subtipos, tá? Que podem ser subsistemas. Ok? Perguntas? Não, professora, tá ok até agora. Ah, mas você é da administração, né, menina? Você tá cansada de saber dessas coisas. Tá bom, eu não conto nessa. Ah, nossa, e deve saber uma gente. Deixa eu parar a gravação aqui, peraí só um pouquinho. Parar aqui, que vou pôr o mapa lá para vocês.